Amém, amados irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Qual o capítulo? Quem lembra? Qual o capítulo hoje? Quanto? 20. Jó capítulo 20. Quase chegando na metade. Mais um chega na metade. Mais um a gente chega na metade do caminho. Jó capítulo 20. Vai falar aí um camarada chamado Zofar. Zofar vai falar de novo. Vamos ver o que é que Zofar vai falar e como a gente pode aplicar isso em nossa vida. Lembrando que o livro de Jó é um livro que fala de um homem justo, que vai enfrentar inimagináveis provações, mas vai manter a sua fé inabalável, mostrando que Deus é soberano sobre todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então isso está no livro de Jó. Os planos de Deus não serão frustrados. O próprio Senhor disse que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. O próprio Deus disse que Jó não pecou contra ele. O que é que aconteceu aqui nesses 19 capítulos? Você viu Jó perdendo tudo, perdendo família, perdendo bens. Você viu os amigos chegando para consolá-lo. Você viu a esposa dele dizendo, amaldiçoa a Deus e morre. Você viu Jó sendo isolado do mundo, no pó e na cinza. Você viu os amigos se levantando para acusá-lo, um após o outro. Primeiro Elifaz, depois Bildade, depois o próprio Zofar. Passa-se o primeiro ciclo de debates, Jó se defendendo. Jó ele pede por um advogado. Jó pede para que tenha um árbitro entre ele e Deus. Começa-se o segundo ciclo de debate. Jó de repente pensou, não, esse primeiro bate-boca aqui vai resolver, mas não resolve. Os amigos voltam mais bravos ainda. E aí a gente já viu que Elifaz falou, foi muito duro. Bildade também subiu o tom, quase que como numa luta, batendo mesmo para machucar. Jó se defende. No capítulo passado, nós vimos no domingo, no capítulo 19, Jó dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que há de me justificar no final. E Jó diz, olha, eu vou ver com a minha carne, são os meus olhos que vão ver, nessa minha carne eu verei, porque se Deus trouxe isso sobre mim. A lógica de Jó vai caminhando ao longo do livro. Jó vai entendendo que quem trouxe aquilo sobre ele foi Deus. Que ele, Jó, não era culpado de nada daquilo que estava acontecendo. Que devia existir alguma razão maior que ele não sabe qual é. Mas ele chega na conclusão, se Deus trouxe isso sobre mim, quem vai tirar isso de sobre mim é Deus. E se as pessoas estão me acusando, eu sei que Deus vai me declarar justo. E se Deus vai me declarar justo, eu tenho que estar lá para ver isso. Então, se eu tenho que estar lá para ver isso, ainda que eu morra, eu vou voltar à vida para escutar o Senhor me justificando. Jó não sabia, mas ele estava na cabeça dele estava a ideia da ressurreição, daquele que ia ser o intermediário entre nós e Deus, daquele que é o nosso advogado, aquele que é o nosso Redentor. E aí começa o capítulo 20. O resumo do capítulo 20 é que, ao ouvir a ousada previsão de Jó, porque Jó termina o capítulo 19 dizendo, olha, Deus vai me justificar, e vai acusar vocês, e vai punir vocês que estão me acusando. Então, ao ouvir essa previsão da punição dos seus acusadores, Zofar mal consegue controlar o seu temperamento. Sabe quando você está para explodir? Você está já ali para explodir, não aguenta mais uma palavra e alguém der a gota d'água. Assim estava Zofar. Ele estava com um temperamento já para explodir, não aguentava mais nada, e aquela última frase de Jó foi a gota d'água para Zofar. Ele vai explodir aqui no capítulo 20. Ele vai falar sobre as consequências do caminho do ímpio. E aí, mais uma vez, qual uma grande dificuldade do livro de Jó? Porque os amigos de Jó, eles acusam Jó de muitas coisas que Jó não cometeu. Mas em suas acusações, eles falam coisas verdadeiras. Então, por exemplo, Zofar aqui vai falar algumas coisas que são verdade. Ele vai falar do caminho do ímpio, que é verdade isso. O problema é que Jó não era ímpio. Ele estava pensando que Jó era. Mas Jó não é ímpio. Mas o que ele vai falar, muitas coisas do que ele vai falar, são verdades. Então ele vai falar da consequência do caminho do ímpio.
O texto vai nos levar a refletir sobre a transitoriedade da riqueza dos ímpios, como a riqueza passa rápido, e a destruição que os aguarda para aquele que é ímpio, e o testemunho do céu e da terra contra aquele que faz coisas erradas. Então, Zofar vai tentar aplicar tudo isso para Jó. Muito do que ele vai falar é verdade. O problema é que Jó não era um ímpio. Se eu tivesse que resumir esse capítulo 19 para uma aplicação para a minha vida e para a sua vida, eu diria que escolher o caminho ímpio, escolher o caminho mau, escolher o caminho que não é o caminho do Senhor, escolher o caminho ímpio, leva a resultados passageiros e destrutivos. Você pode até ter algum resultado que é imediato, vai resolver alguma coisa que parece que resolveu, mas vai ser passageiro e destrutivo. Escolher caminhos ímpios leva a resultados passageiros e destrutivos. Devemos buscar a justiça e a retidão, mantendo o nosso olhar fixo em Jesus. Para ficar na sua cabeça, escolher um caminho ímpio leva a resultados passageiros e transitórios. Devemos buscar a justiça e a retidão, mantendo o nosso olhar fixo em Jesus. Deixa eu contar uma história que mais ou menos resume aqui o que vai estar acontecendo nesse capítulo. Li recentemente uma história verídica, uma história verdadeira, sobre um pastor cuja congregação constantemente se recusava a aceitar a sua mensagem. Ele queria guiar o rebanho em pastos verdejantes e para junto das águas tranquilas, mas as ovelhas não queriam ser guiadas. O coral, com as suas práticas ímpias, foi a gota d'água. A situação se tornou-se tão insustentável que ele convidou o coral a pedir demissão. Convidou o coral: olha, vocês não cantam mais. Eles não só se demitiram, como também convenceram toda a congregação de desistir de tomar parte de qualquer cântico no domingo seguinte. Então o coral, além de dizer, tudo bem, nós não cantamos, mas o coral convenceu todo mundo, ninguém canta também. O resultado foi que o pastor teve que cantar sozinho, enquanto o coral e a congregação se divertiam com o desconforto dele. Esse estado de coisas continuou por um tempo, e o pastor ficou abatido e perplexo com esses acontecimentos. Ele estava no fim de suas forças quando Deus falou ao seu coração. Certo dia, sentado num parque, ele viu um pedaço de papel rasgado, de um jornal no chão à sua frente, contendo uma mensagem que se adequava exatamente à sua necessidade. A mensagem era essa: homem algum é inteiramente aceito até que tenha sido completamente rejeitado. Homem algum é inteiramente aceito até que tenha sido completamente rejeitado. Ele não precisava de mais nada. Fora completamente rejeitado por causa de Cristo. Aqueles irmãos do coral o rejeitaram por causa de Cristo, porque ele queria guiar as ovelhas em pastos verdejantes, e ele foi rejeitado por aqueles irmãos. Foi completamente rejeitado por causa de Cristo, e o seu reconhecimento desse fato foi o começo de um ministério bastante frutífero. Embora inteiramente rejeitado pelos irmãos, ele foi completamente aceito por Deus. E é disso que Zofar vai estar falando. É disso que vai ter o contraste do ponto de vista de Zofar, do ponto de vista de Jó. Vai ser o contraste de Jó dizendo: olha, eu sei que o meu Redentor vive. E Zofar dizendo: você vai para o inferno. É exatamente o contraste. Completamente rejeitado pelos homens, certamente aceito por Deus. Assim foi Jó. Eu dividi aqui o capítulo 20, é um capítulo curto, provavelmente a gente vai terminar rápido, em 3 partes. Primeira parte, veja aí, dos versos 1 até o verso 7. Veja que Zofar não apenas se sente insultado, porque lembra que Jó terminou o capítulo 19 dizendo: vocês estão errados, Deus vai me justificar e vai condenar vocês. Aí Zofar perde a linha, explode. Ele não se sente apenas insultado, mas ele está agora ardendo com a raiva interior. A resposta dele é apressada. Veja os versos 2 e 3. Veja o que Zofar diz.
Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, capítulo 19 de Jó. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Aí ele vai lembrar que a felicidade e o sucesso dos ímpios tem curta duração. Veja o que ele vai falar no versículo 4 e 5. Será que você, Jó, não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto na terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos maus é momentânea. Ele está dizendo, Jó, você pode até estar alegre agora por essa sua resposta, mas vai passar, porque a alegria dos maus é momentânea. Você acha que está legal, você acha que está felizinho aí, está contentezinho, está com um sorrisozinho no rosto, mas a alegria dos maus dura pouco. Ele está mentindo? Não. Ele faz, Zofar está falando uma verdade? Tá. O problema é que Jó não era ímpio. O problema é que essa verdade não se aplicava a Jó. E é interessante porque Zofar, ele se coloca naquela categoria de pessoas que sempre querem corrigir os outros. Você conhece gente assim? Que sempre quer corrigir, nunca nada está bom? Sempre quer, não, porque isso aqui tem que melhorar, porque isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê. Sempre quer corrigir. E gente assim, sempre que confrontado, gente assim, sempre que você diz assim, olha, rapaz, não é bem assim, a pessoa fica logo chateada, fica brava, explode, aumenta o tom de voz, fica chateado. Se está na igreja, não, eu vou sair da igreja, vou procurar outra igreja, e não sei o quê, porque eu não quero ser contrariado, aquela coisa toda. Esse é Zofar. Esse é essa explosão de Zofar. Aí ele continua do verso 8 até o verso 26, falando da consequência do caminho mau. Olha, qual é a consequência do caminho ímpio? Ele vai estar aplicando isso para Jó. Ele vai estar falando verdades. A única verdade que não é verdade é que ele está aplicando isso para Jó. Mas veja o que ele fala do caminho do ímpio. Sobretudo das riquezas. Veja o versículo 8. Ele vai dizer que as riquezas que Jó ganhou injustamente não vai salvá-lo. E que ele vai ter uma morte prematura. Veja o verso 8. Voará como um sonho, passa rápido e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Veja dos versos 12 até o 14. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua e o saboreie, e não o queira largar, mas o mantenha na sua boca, o fato é que sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior. Zofar está dizendo, olha, os ímpios se alimentam do pecado. Mantenha o pecado na sua boca, saboreando o pecado. Mas esse pecado, mais que você saboreie na sua boca, que seja gostoso, quando descer ao estômago ele será amargo. Pode até trazer, o pecado pode até trazer alguma coisa boa agora, ele está dizendo. Mas o final dele é terrível, é amargo. Ele vai dizer mais, olha, sua vida de luxo terminarão. E o dinheiro que vocês ganham com a opressão será totalmente perdido. Veja o versículo 15. Engoliu riquezas, mas terá que vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las do seu ventre. Ele fala mais, por causa da ganância, Deus vai punir os ímpios com pobreza e miséria. Veja do 19 até o 22. Porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu, porque, por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ela desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude de sua riqueza, ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Olha, pode ter o dinheiro que for, se você é mau, ímpio, a miséria vai tomar conta de você. Ele termina versos 23 e 24, essa primeira parte, dizendo que a espada de Deus, a ira de Deus, vai traspassar. E o fogo da ira de Deus vai queimar o ímpio. Veja o versículo 23. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre eles o furor da sua ira, que por alimento
mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o traspassará. Você não tem como fugir, ele está dizendo. Não tem como fugir. O ímpio não tem como fugir da ira do Senhor. É isso que ele está dizendo. Ele está errado? Não está. O errado é que ele está querendo aplicar isso para Jó, que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele finaliza dos versos 27 até o verso 29, falando do testemunho do céu e da terra. Veja o que ele fala, versos 27 até o 29. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. Ele está dizendo, olha, o ímpio vai receber um testemunho contrário tanto do céu como da terra. As riquezas da sua casa serão levadas embora, como água serão derramadas no dia da ira do Senhor. Essa é, da parte de Deus, a sorte do ímpio. Essa é a herança decretada por Deus. Zofá está dizendo, olha, isso que você vai receber, Jó. Jó terminou a última fala dele dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu vou ver com meus olhos, com a minha carne, eu verei o Redentor e ele vai me justificar, e vocês serão condenados. Aí Zofá faz exatamente o contrário. Não, Jó, você vai receber a ira de Deus, Jó. Você é ímpio, você é mau. Muitas coisas que ele falou sobre o ímpio, de fato, vêm sobre o ímpio. Não vinha sobre Jó, porque Jó não era essa pessoa que ele estava descrevendo. Zofá está concluindo aqui que o céu e a terra vão se unir para destruir aqueles que lutam contra Deus. E de fato isso vai acontecer. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver o céu e a terra se levantando para destruir aqueles que odeiam o Senhor, aqueles que lutam contra o Senhor. De fato isso vai acontecer. Aqui no final do capítulo 20, você observa a diferença de perspectiva de Jó, de Zofá, baseando toda a sua fala na tradição e na raiva, na explosão, de Jó no capítulo anterior, baseando a sua fala na confiança em Deus. Algo triste aqui é que Zofá fala muito sobre o Deus de justiça. Zofá fala muito sobre a justiça de Deus e algumas coisas verdadeiras. Mas ele não tem uma única palavra sobre a misericórdia de Deus. Sabe aquela pessoa que só sabe bater, julgar, bota um bocado de gente no inferno todo dia, vai para o inferno, manda um bocado de gente para o inferno todo dia, só sabe bater, reclamar, criticar. Zofá. É um Zofar que existe lá dentro de nós. Não tem uma única palavra de misericórdia. Eu não sei vocês, aqui, eu lendo aqui, depois fiquei, será que Zofar vai falar mais alguma vez? Aqui é a última vez que Zofar fala. Ele não vai falar mais no livro, Zofar. Eu não sei vocês, para mim, quando eu vi, eu disse, pronto, esse aqui não faz falta nenhuma mais. Não vai falar, não faz falta. Pode ficar calado, passar o resto do livro todinho calado, que não tem mais o que acrescentar. É a última vez que Zofar vai falar e todas as suas falas foram acusação. Todas as suas palavras foram duras. E o que é que a gente pode aprender aqui e aplicar para as nossas vidas? A Bíblia está contando uma única história. A história de como Deus está redimindo um povo para a sua glória. Como Deus está salvando esse povo? Essa história é resumida em 4 partes. Criação, queda, redenção e consumação. E o personagem central dessa história é Jesus Cristo. Então toda a Bíblia ela aponta para Jesus. E quando eu olho as falas de Zofá, eu fiquei pensando, onde é que eu vou encontrar Jesus aqui? Né? Aí você vai lendo o texto, vai fazendo aquilo que a gente chama da teologia bíblica. Eu lembrei que nessa primeira parte, nessa resposta rápida de Zofá, nessa resposta temperamental de Zofá, eu lembro que Jesus ele não buscou respostas rápidas, Jesus. Não buscou. Jesus não buscou caminhos rápidos. Foi ofertado para ele determinada vez. Certa vez, apareceram diante do Senhor e disseram, você quer um reino? Você quer ser rei? Está aqui, ó, todos os reinos desse mundo serão teus. Se prostrado, você me adorar. O Senhor disse, olha, só devemos adorar ao Senhor Deus,
O Senhor não tomou caminhos fáceis. O Senhor sabia que o caminho dele iria levá-lo para a cruz. Ele não tomou caminhos fáceis. Lembra quando Jesus pergunta, olha, quem falam os homens que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, e tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E aí Jesus começa a falar que vai subir para Jerusalém, será entregue, vai morrer. E aí Pedro diz, não, Senhor, longe de ti, não faça isso. E aí o Senhor diz para o mesmo Pedro, o Senhor diz, arreda-te, Satanás. Você não cogita as coisas do alto. O Senhor tinha um caminho para seguir e Ele não escolheu um caminho fácil. Devemos ser cuidadosos quando escolhemos os nossos caminhos. Às vezes os caminhos fáceis são colocados diante de nós. Às vezes situações difíceis, né? Às vezes a gente está numa situação complicada, difícil, apertada, e surge o caminho fácil, e você pensa, pai, ninguém vai ver, ninguém vai saber, vou tomar o caminho fácil. Não tome o caminho fácil. Tome o caminho correto. Tome o caminho certo. Devemos lembrar, Zofar foi rápido em julgar Jó. Devemos lembrar que não devemos ser apressados para julgar as situações alheias, sem compreender completamente todas as situações. Lembre de Jesus falando, olha, por que você julga? Por que você quer tirar o argueiro do olho do teu irmão quando tem uma trave no teu? Você quer tirar um cisco do olho do seu irmão, tem uma trave no seu. Tire primeiro a trave do seu. E aí depois você ajuda o seu irmão. Não está dizendo que você não deve julgar, mas está dizendo que você primeiro cuide-se. Primeiro cuide do seu coração. Se resolva com Deus, para depois você poder ajudar os outros. E entenda toda a situação. Não seja apressado. Não seja um Zofar, que é apressado, explosivo. Quando eu vejo o caminho do ímpio, Zofar falando todas as consequências do caminho do ímpio, eu lembro que Jesus ensinou a importância de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Zofar vai falar várias vezes, olha, você buscou a ganância, você buscou a riqueza ilícita, você buscou isso, você buscou aquilo outro, e às vezes a gente acha que ter coisas tem a ver com você ser abençoado por Deus. Não necessariamente. Jesus ensina claramente, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês valem mais do que muitos pardais, e o Senhor cuida dos pardais. Será que Ele não vai cuidar de vocês? Vejam os lírios do campo, não semeiam, nem mesmo Salomão se vestiu como eles. E você acha que o Senhor não vai cuidar de você? O Senhor está ensinando. E muitas vezes nós perdemos tempo buscando coisas e não trazem valores eternos. Nós não acumulamos tesouros nos céus. Queremos acumular tesouros aqui, né? Nós queremos ter a vida boa aqui. Nós queremos que o céu seja aqui. Mas o céu é lá. O céu é lá. Importa termos o testemunho do céu, não o testemunho da terra. Devemos compreender que a prosperidade adquirida de maneira injusta não traz uma verdadeira alegria ou segurança. Tem um texto lá em Lucas 12 que o Senhor Jesus fala: estejam de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, o Senhor fala. Não consiste. Não é porque o fulano tem muito que ele é abençoado. Ele pode ter muito e não ser abençoado. E aquele que tem pouco ser extremamente abençoado por Deus. Nós devemos ter a nossa perspectiva correta diante do Senhor. Zofar terminou falando sobre o testemunho do céu e da terra, que iam se levantar contra os ímpios. E de fato vão se levantar. A Bíblia nos lembra que Deus é um juiz justo. Nossas vidas e ações estão à vista dele, e devemos viver uma vida que agrada a ele. O autor de Hebreus, lá no capítulo 4, diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem todos nós teremos que prestar contas. Então, nossa vida está exposta ao Senhor. Nós não fazemos nada que o Senhor não saiba.
Quando eu estou lá, vendo um site que eu não devo ver, eu estou vendo isso na presença do Senhor. Quando eu estou mentindo com o Senhor do meu lado. Quando eu estou roubando com o Senhor do meu lado. Quando eu estou fazendo algo errado, eu estou fazendo com o Senhor do meu lado. E o Senhor diz, todo mundo vai prestar contas por suas palavras e ações. E mais, pelas intenções do seu coração. Por que você fez isso? O Senhor vai perguntar, mas por que você estava pregando? Qual era a intenção do seu coração em trazer aquela mensagem? Era trazer glória para você? Ou era trazer glória para o meu nome? Qual é a intenção do seu coração? Isso vai passar adiante do Senhor. Jesus, sim, é a encarnação da justiça divina e veio para oferecer o perdão pelos nossos pecados. Lá em 1 João, fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele sim é a justiça de Deus. É nele que nós devemos buscar consolo. É em Cristo que nós devemos ter os nossos olhares fixos. Por isso, lembra da ideia central? Escolher o caminho ímpio leva a resultados passageiros e destrutivos. Zofá falou disso, e é verdade o que ele falou. A ganância não vai levar a locais tranquilos. A maldade não leva a locais tranquilos. O pecado sempre vai fazer com que você vá mais longe do que você imaginava ir. Não existe negócio com o pecado. Se você acha que ia dar só um passo, o pecado vai fazer ele dar 2. O pecado faz você ir mais longe do que você gostaria de ir. E o pecado custa mais caro do que você está disposto a pagar. Às vezes você até racionaliza o pecado, né? Às vezes a gente faz isso, não faz? Não, vou fazer isso aqui. Não, eu sei que é errado. Você sabe que é errado você está fazendo. Você sabe qual é a consequência. Não, vou fazer isso aqui, eu sei que vai ter tal consequência. Aí você pensa lá no seu coração, não, mas essa consequência eu suporto. Essa consequência eu aguento. Só que o pecado faz com que a consequência seja pior do que você imagina. E vai além do que você consegue suportar. Ele vai mais longe do que você imaginava que ia. E vai ser mais caro do que você está disposto a pagar. É disso que Zofá está falando. Escolher o caminho ímpio leva a resultados passageiros e destrutivos. O problema de Zofá, ele aplicou isso apressadamente a Jó. Eu e você devemos buscar a justiça e a retidão, mantendo o nosso olhar fixo em Jesus. Olhando para Jesus. Ele viveu a vida que agrada a Deus. Nós devemos viver uma vida que imita ao Senhor Jesus Cristo. Zofá termina sua fala. Como eu disse, não vai fazer falta. Jó vai se defender e logo em seguida vai começar o último debate, o último ciclo de debates. Se o primeiro ciclo de debates começou com algumas insinuações, o segundo ciclo de debates você já tem acusações diretas, bravas. O terceiro ciclo, eu imagino eles discutindo e alguém no meio assim separando, porque senão a briga era grande, porque aí você não tem mais palavras amistosas. Você tem um bate-boca mesmo, ela gritando, um falando e outro falando depois, sem esperar o outro terminar. Aí já vira discussão, aquela briga feia na feira. Aí já é o terceiro ciclo de debate já. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus.